Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva, que os nossos pensamentos se unam na esperança e que possamos buscar no conhecimento do Evangelho de Jesus as nossas verdadeiras transformações, nos esforçando para que aprendamos a amar uns aos outros como irmãos. Hoje nós vamos ler o item 10 do Evangelho, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a, pe, a peito, tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desespero. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos exemplos desse devotamento. Missionário do amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiassem como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações, hóstia de agradável aroma, e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, eu bem sei, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Queridos amigos, irmãos, elevemos o nosso pensamento buscando Jesus, o nosso divino mestre, para que ele possa nos fortalecer. Senhor Jesus, que nesse momento de prece, nossos corações vibram em direção ao Senhor, pedindo força para as nossas grandes mudanças. Ajude-nos, Jesus, a compreender a extensão do amor e a necessidade de mudar esses sentimentos que carregamos ainda imantados de energias mórbidas. Senhor, compadeça de nós. Auxilia-nos para que ampliemos a vontade de servir e de amar, e que possamos fazer a varredura desses sentimentos doentios que ainda nos pertencem. Desejamos, Jesus, compreender as lições valiosas do seu Evangelho, compreender os seus exemplos, para que nós possamos segui-lo como nosso modelo e guia. Jesus, compadeça da humanidade, destes irmãos que ainda não valorizam a vida e nem sequer sabem da sua imortalidade e da consequência dos seus atos. Tenha compaixão, Jesus, e que a luz bendita do seu amor cubra o coração de todos os nossos irmãos em dor. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, o Evangelho vai nos fazer mais uma vez
O convite, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. O ódio que nós estamos falando é um sentimento doentio que está dentro de nós e que vai dilacerando nosso contexto mental e enegrecendo cada vez mais as memórias do nosso espírito. Precisamos rever estes quadros e, para revê-los, precisamos também diluir o orgulho, a raiva, o ciúme, que geram tantas vibrações deletérias e que nos traz uma crosta em volta dos quadros mentais elaborados por nós. Esse que é o problema. Eles são elaborados por nós. Então, nós é que somos os artífices desses sentimentos que ainda não conseguimos vencer estes pensamentos que nos trazem grandes dificuldades para que a gente possa compreender a necessidade de aprendermos a amar. Então, nós vamos ver que amar é a lei que envolve todos os nossos irmãos. E muitas vezes, nosso pensamento enfraquecido, ele não percebe a grandeza daqueles que carregam consigo a bondade, a caridade e que são também espíritos amorosos. E isso muitas vezes é devido a esse sentimento que o Evangelho nos diz: tomai sobretudo a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Ora, nós precisamos saber também a gravidade desse sentimento, que é a indiferença. E as dificuldades de cada ser estão intimamente ligadas a esses sentimentos em desalinho. Nós precisamos ter controle sobre o nosso pensamento e domínio para que a gente possa modificar os quadros de memória. O bem, ele não pode ser construído sobre uma base desarticulada. É preciso que a gente estabeleça dentro de nós uma constância, um esforço que a vontade imprime para que nós saiamos desse sentido. É preciso que nós venhamos a perceber que o espírito indiferente, ele não movimenta suas energias e ele vai perdendo a ressonância com a consciência. E é por isso que nós nos tornamos cada vez mais indiferentes às leis e também ao convite que o Evangelho nos faz para amar uns aos outros. Jesus nos deu este exemplo. Seu devotamento foi tão grande e ele demonstra em todo sentido o valor do seu trabalho, do seu evangelho, da sua missão. Então nós vamos ver que nós precisamos sair desse campo do ódio, porque além disso, o ódio ele gera para nós outros sentimentos tão difíceis, porque ele projeta de nós vibrações. E o sentimento de ódio, ele é um processo de autoobsessão. Então, nós mesmos nos obsediamos, nós mesmos ficamos à deriva das vibrações que são criadas por nós. Então, às vezes, a gente diz assim: ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Nós precisamos saber como nós vamos sair desse estado do ódio para sentir que nós estamos nos curando. Este é o grande valor. Então, se nós temos o inimigo, nós precisamos ter olhos de ver. Se esse inimigo tiver fome,
nós precisamos nos esforçarmos para dar-lhe de comer. Se tiver sede, que nós possamos dar-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Isso é Paulo que nos mostra em Romanos. Então ele diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontará brasas de fogo sobre a tua cabeça. É esse o caminho da nossa cura do ódio. É estender as mãos para aqueles que nos ferem e aqueles que nós muitas vezes guardamos esses sentimentos pela ressonância que está dentro de nós. Isso que Paulo está nos dizendo na Epístola aos Romanos é o que o Evangelho que Fênelon nos mostra. Amá-los é a história imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujo perfume lhe sobe até o seio. É fazendo o bem que nós vamos diluindo o mal. E muitas vezes nós ainda não compreendemos isso, né? Então, geralmente, quando nós estamos decididos a fazer o serviço do bem, nós temos na nosso propósito vontade, mas vamos encontrar muitos adversários. E isso muitas vezes nos retira essa vontade de servir. E é preciso que nós não fiquemos equivocados quanto a isso, porque já tivemos muitos equívocos no passado, e é por isso que nós trazemos ainda grandes incompreensões no presente. E quando estamos diante de um inimigo, nós muitas vezes sentimos ameaçados, porque o inimigo, ele ameaça a nossa tranquilidade. Então é muito importante que a gente tenha inimigo. Veja o que eu estou falando. É importante que tenha inimigo, mas que não seja eu que provoquei esta inimizade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos junto com o inimigo, nós ficamos mais vigilantes. Nós começamos a perceber que nós começamos a ter dó, a padecer das enfermidades que estão dentro de nós, não é do outro, é de nós mesmos, porque nós sentimos até calafrio. Então, quando nós não nos afeiçoamos às experiências que o Evangelho nos traz, às vivências que o Evangelho nos proporciona, nós sentimos tão frágeis. O ódio é um sentimento que dilacera nosso coração. E é preciso que a gente procure caminhar em direção a um processo saneador desses sentimentos, porque eles criam referências de energias tão mórbidas, tão doentias, e que mais tarde isso pode transformar em uma enfermidade grave, em tumores malignos. Por quê? Porque eles vão juntando energias que adoecem a estrutura perispiritual e a estrutura perispiritual lança, saneia para o corpo físico. Então, nós precisamos compreender que para curar o ódio, tirar essa visão doentia de dentro de nós temos que buscar força para começar a auxiliar, vibrando para aqueles que nos ofenderam. E a gente pode ver que a visão do ofensor ela é mais tardia. Em muitas ocasiões, ele compreende a nova luz quando essa também lhe converte, lhe traz uma vantagem pessoal. Então é preciso que a gente veja o que Fenelon fala que é difícil, porque ele também viveu esses momentos de tortura. Mas nós sabemos que a lei maior é a lei do amor. E o que nós temos que tomar cuidado? Não convém que a gente venha agravando dia a dia os nossos atritos. Muitas vezes entramos em discussões que nada acrescenta. E muito menos nós não podemos diminuir, desfazer, prejudicar quem quer que seja. E às vezes nós queremos bajular essas pessoas com
uma intenção que não nos inspira confiança. Então é preciso que a gente espere sempre a oportunidade para que a gente possa manifestar o bem, um pensamento de amor, um pensamento de verdade. Vamos limpando esses sentimentos. E uma coisa eu queria dizer-lhes para vocês, meus queridos irmãos, quando nós nos afirmamos que nós não queremos de forma alguma livrar desse sentimento que nós odiamos, nós vamos ver que o problema é de fazer, de sentirmos a força do perdão, é porque o ódio tem sido maior dentro de nós. E esses amigos espirituais que estão dispostos a nos auxiliar, eles sempre, sempre estão nos estimulando, nos dando um socorro espiritual, mas aquele que não quer renovar seu pensamento, porque pede esforço, mas eles vão sentindo cada dia mais o peso desses sentimentos que muitas vezes nos traz graves enfermidades. Nós sabemos que Jesus, que esteve na terra, ele veio nos ensinar a amar, em momento algum nós vimos ele odiar alguém. Então é preciso que a gente saia desse estado. E se a gente falar para nós mesmos, não, mas eu não vou sair, então nós vamos ver que existe um pensamento de Eurípides muito forte. Eu até vou ler um pedacinho para vocês verem o que esse Espírito tem nos ensinado. Essa mensagem está no livro Doutrina e Vida. Ele diz assim: procuraram Jesus através das dissensões e da separatividade, como se não bastasse. Quase 2000 anos de ódio sanguinolento e separação entre as criaturas de Deus. Nossa tarefa é mais alta. Propomos-nos atender ao chamado do Mestre através da nossa própria renovação. Buscamo-lo acendendo a nossa luz interior para que a nossa existência se constitua em pregação viva do Evangelho da Redenção. E com isso eu queria também dizer-lhes que quando nós não conseguimos, sair desse processo, nós vamos ver que a reencarnação nos propicia isto. Quando nós voltamos a reencarnar, às vezes numa choupana, juntos, mãe, filho, cada um procurando se alimentar da esperança, do trabalho, buscando ajuda daqui e dali, nós vamos ver quanto esses sentimentos vai sendo diluído pela dor, pela luta. Por isso que nós não podemos renegar as nossas lutas. Então, qual acontece com o tesouro, o carinho que recebem pelo amor daqueles que conduzem o espírito, o vaso do coração, vai recebendo novas vibrações. E de existência a existência, o espinheiro da antipatia, o veneno que nós fomos acumulando pelo ódio no vaso da nossa mente, de século em século, eles vão diluindo para que nós possamos ter uma compreensão maior. E acredito que nós já chegamos neste tempo, que não vale a pena mais viver sob o influxo do ódio. Então, se nós plantamos ódio, é preciso que a gente agora semeie a compaixão, o amor, para que esses espíritos possam sentir a grandeza de Deus. E dor, meus irmãos, é bênção. Aflição é prece. Derrota é vitória. Mal é bem. Ódio é amor. Sombra é luz. Tristeza é alegria. Queda é ascensão. Dúvida é fé.
e morte é vida. Se hoje odiamos, tenha certeza que no futuro bem próximo o amor há de tirar as sombras dos seus grandes enganos. Que Jesus nos abençoe e que esse dia seja de muita luz na sua consciência, seja de muito amparo para todos. E nós vamos rogar a Jesus que na hora do passe, todos nós possamos sentir o valor desses espíritos a nos trazer o passe. Amado Mestre, ajude-nos a renovar nossa vontade de servir. Desejamos amar, para que nós possamos tirar esse gânglio do ódio de dentro de nós. Que o passe possa nos fortalecer. Suavize as nossas dores e alimente-nos da esperança. Amado Senhor, que esse passe se estenda àqueles a quem o nosso pensamento busca, que ainda trazemos dificuldades para reconciliar com esses irmãos. Que os nossos amigos, estes que não nos amam, mas que se apresentam como amigos, recebam as vibrações destes espíritos queridos. Fluidifique a nossa água, Senhor, e traga aos nossos corações a paz e a alegria. E nesta manhã florida de esperança, nós te pedimos, Jesus, dai-nos força e coragem, e que nesta manhã sublime, o Grupo Espírita Esperança e Caridade possa envolvê-los nas vibrações de nosso amado e querido professor Eurípides Barçanufo. Que a paz esteja conosco, que assim seja.